Então, esse ano, o Departamento de Anestesiologia de Botucatu fez 40 anos. Lembrando que o nosso departamento, foi o primeiro do Brasil. Então, teve uma festa há umas 2 semanas, e aqui tem 2 professores que foram homenageados. O professor emérito, Luiz Adano Vani, e o professor emérito José Reinaldo Siqueira Brás, dentre outros, que vocês devem conhecer bem. Falar um pouco desse tema, que me interessa bastante, porque eu estudo exatamente isso. Só para vocês, antes de entrar no assunto, eu coloco esse artigo importantíssimo, Muita gente cita ele. Ele é um pouco mais antigo, 2004, mas ele é bem específico. Ele mostra que fizeram um estudo, envolvendo 56 de 192 Estados membros da Organização Mundial da Saúde, e a estimativa de cirurgias ao ano, de 2004, em torno de 230 milhões. Então, isso, dividido pela população nesse ano, dá um procedimento cirúrgico para cada 25 pessoas por ano. Ou seja, nessa sala com 150 pessoas, nesse ano, 6 vão ser operadas. Parece bastante, né? Veja que esse número é maior que o número de nascimentos de crianças. Ou seja, então é importante as cirurgias, o número de cirurgias. Veja que nos países desenvolvidos, nós temos efeitos adversos de 3 a 16%, onde consta a parada cardíaca, com mortalidade de 0,4 a 0,8. Veja que em países em desenvolvimento, se multiplica por 10. Então, tem muito mais parada cardíaca em países em desenvolvimento do que desenvolvidos. Bom, quais são os fatores desencadeantes da parada cardíaca? Pode ser doença ou condição do paciente, aquele paciente que vem vítima de trauma, centro cirúrgico, e começou a cirurgia, ele já parou, tem jeito, foi por causa do trauma. Pode ser cirúrgico, como sem querer o cirurgião vai fazer uma biópsia renal, via ultrassom, sem querer perfura a veia cava de uma criança, a criança morre. Ou pode ser anestésico, certo? Esses 3 juntos, que seria a parada perioperatória. A gente está mais interessado na parada pela anestesia, que ela pode ser o quê? Parcialmente ou totalmente. Parcialmente seria o quê? Um indivíduo está sendo operado por uma cirurgia de cabeça e pescoço, e sem querer o cirurgião, quando está perto do tubo, ele desloca o tubo traqueal e a criança acaba parando, o adulto. Mas é a culpa do cirurgião? Não, é a nossa culpa também, porque a gente não fixou direito. Então é parcial. E totalmente, quando eu vou entubar um paciente asa 1 tranquilo, fácil de entubar, e não consigo entubar, ele tem uma parada cardíaca. Tá bom? Isso é importante entender esses fatores. Aqui, os últimos artigos de parada cardíaca, desde 2005. Aqui tem em azul todos os fatores, que seria o perioperatório, e em vermelho o fator anestésico. E veja que quem mais estuda parada cardíaca é os Estados Unidos. Dos 9 artigos aí, 4 são americanos. E veja quando a gente vê jogos da NBA, a cada segundo vem uma estimativa. Não sei como eles têm uma admiração por números. É impressionante isso. Eles gostam, eles publicam mais. O país mais organizado, não tem jeito. Veja que nós temos incidência alta na Tailândia, vou mostrar para vocês, Tailândia, na Índia, na Nigéria, que estudaram até 24 horas. E o mesmo que eles, e colaboradores. Diferentemente de outros, que só até recuperação, o Nunali, e colaboradores, e aqui só o intraoperatório. Veja que alguns artigos têm um asterisco aí, porque estudou aqui, retirou o quê? Parada cardíaca, o Anne Goswami tiraram cirurgia cardíaca, traumas e pacientes abaixo de 18 anos. E o Nuno tirou pacientes obstétricas, o mesmo que colaboradores. Então veja que um estudo é diferente do outro. Eu não posso comparar um estudo com outro. Eu posso representá-los, mas não existe comparação. Comparação tem que ser estudo no mesmo local, feito pelas mesmas pessoas. Depois eu vou citar. E é interessante, quando a gente coloca a produção aqui brasileira, interessante, Temos 2 artigos, um da Faculdade de Medicina de Botucatu e um da USP, e 2 artigos que foram tese, aqui está o do Vani, quem deu aula anterior a mim,
no final do ano passado defendeu a tese, provavelmente vai publicar isso aqui, não sei se vai ser esse ano ou não, mas vou colocar aqui em 2016, mesma coisa que o meu aluno que defendeu em 2015. Não é fácil publicar isso, demora. Acabou a tese, vai um bom tempo até publicar, mas com certeza vai ser publicado. Colocando só os artigos realmente brasileiros, aqui que eu coloquei até 2 antes, são esses artigos que existem, são artigos publicados, certo? Tem um que foi apresentado, né, pessoal da Paulista de Medicina no Congresso Europeu, e as 2 teses que eu já mencionei. Olhando um pouquinho, vocês vejam que aqui a incidência é alta, parece que abaixa um pouquinho aqui, mas tanto esse artigo como o artigo do Vani, o que aconteceu? Eles excluíram, né, populações que foram operadas, né, pela cardiocirurgia e tirou aqui quem faz extracorpórea e pacientes abaixo de 18 anos. Então, é difícil comparar, não dá para comparar. Você pode comparar o quê? Esse Brás aqui, de 2006, com o Punhaton, 2005, e teve uma queda, né, graças a Deus. E veja que a parada cardíaca por fator anestésico que nos interessa, ele diminuiu pela metade. E veja que está diminuindo ao longo do tempo, graças a Deus, a anestesia está evoluindo. Aqui nós estudamos também exclusivamente pediatria, né, um artigo de 2006, foi a porção do meu mestrado, né, e esse de Gonzalez, que é uma pessoa de Manaus, excelente aluno de pós-graduação, né, e nós tivemos também uma dimensão do fator anestésico, né. E veja que o fator perioperatório das 3 causas não diminuiu, né, não em porcentagem, né, nem em P. Olhando aqui, a gente vê exclusivamente um estudo da incidência paracardíaca em geriatria. Veja bem, é o segundo mundial. Tem um da Tailândia, que viu somente parada cardíaca perioperatória. Mas esse aqui é o primeiro artigo que viu que é a incidência por fator anestésico. Muito citado na literatura. Ele é novo, mas tem várias citações. Depois eu vou mostrar uma delas. Bom, que diretriz que a gente se baseia? Sempre a gente vai para lá a American Heart Association, que o circulante publica a cada 5 anos, ou vai através do Conselho Europeu, certo? Vou destacar aqui uma coisa que eu descobri ao longo dessa preparação para essa aula. Eu gosto muito mais, eu particularmente, do europeu. Vou dizer para vocês por quê. Então aqui nós temos circunstâncias especiais. São vários tópicos, né? A gente vê aqui, por exemplo, vamos descrever em avalanche, hipotermia, em trauma. Mas olha o que eles descrevem também. Um período que perioperatório, né? Eles descrevem também da anestesia. Repare que eu falei para vocês 3,26 está aqui, ele citou o Nunes. Então, quando eu ouvi esse pequeno parágrafo, eu falei assim, por que a American Heart Association não tem o período perioperatório, que é um período também? Tem avalanche, né, tudo, mas esse período que interessa para a gente, anestesista, não tem. E a Recitation já publica isso. Eu vi as citações, né, um parágrafo, são 2, 3 parágrafos, e na verdade são 7 referências e 3 artigos feitos em Botucatu, né? O meu mestrado, o geriátrico e o pediátrico. Tá bom? Bom, com relação à anestesia, não tem diretriz internacional com relação à anestesia, fator anestésico. Né? A gente pegando esses 2 artigos importantes, esse aqui é do Murray, uma pessoa que estudou muito paracardíaca em pediatria, que ele até fundou a Pediatric Perioperative Cardiac Arrest, a POCA. Então, ele vê aqui que a transfusão maciça é fator anestésico. Ele diz bem aqui, inclusive com alterações eletrolíticas. Mas na mesma revista, né, depois em 2007, nós temos uma publicação de Flick com colaboradores, e o Joe Ha, que é o segundo autor, publica muito sobre parada cardíaca, ele discorda disso. Então ele fala que, diferentemente deles, eles não consideram uma infusão de sangue como devido a um fator anestésico. Então é diferente, cada um tem a sua, discorre como quer. Né, isso ainda não está fechado. Tem esse artigo, foi um editorial da anestesia analgesia,
aqui falar sobre parada cardíaca, mas, mortalidade mortalidade por fator anestésico. E vejo que nem a mortalidade eles conseguem definir o que é só por fator anestésico. Né? A mesma coisa seria com parada cardíaca. Então, esse artigo, também foi citado lá na Resuscitation, ele é interessante, por quê? É de eles colaboradores, e eles criaram uma comissão, né, que todo trabalho tem uma comissão, geralmente local, e aqui a comissão ela também era independente, fora do hospital, e constava de anestesistas, um cirurgião e um clínico. Bom, você vai ver se a parada cardíaca é cirúrgica ou não, é bom que tenha um cirurgião. Você quer, por motivo de septicemia, é bom que tenha um clínico que veja isso. Então, fica meio isento da gente olhar e pensar, tentar ter anestesia. Então, foi a forma que eles encontraram. Importante que foi feita uma primeira revisão com essas 5 pessoas, nesses 3 temas, e depois, quando estavam interessados só em fator anestésico, fizeram uma nova revisão, ressortearam de novo, essas 5 pessoas revisaram de novo, para ver se era totalmente ou parcialmente. E aí foi feita a publicação dessa revista. Bom, então, isso aqui eu acho que vai mudar um pouquinho, quer dizer, isso mudou um pouquinho, acho que os próximos artigos vão pensar dessa maneira antes de publicar. E isso aqui foi um artigo muito importante, né, citado em 2005, do aluno meu de doutorado, e a gente fez uma meta-análise com uma meta-regressão, ou seja, uma revisão sistemática. Buscamos mais de 3.500 artigos, foi uma busca longa, conseguimos achar 53 artigos de parada cardíaca com quase 12 milhões de pacientes anestesiados. Então, uma boa busca. E os artigos que nós achamos eram de 52 a 2014, abrangendo 21 países. Bom, a gente usou aqui o Índice de Desenvolvimento Humano. O que é isso? É um critério de avaliação de todos os países, isso sai anualmente. Ele mede o quê? A educação do país, a saúde e a renda de cada pessoa. Tem uma análise e sai a relação dos países que chegam perto de que são países totalmente desenvolvidos, e quanto mais baixa a escala, são países ainda em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Nós utilizamos acima de 0,8 países desenvolvidos e abaixo de 0,8 países em desenvolvimento. Vou perguntar para vocês têm ideia qual a colocação no Brasil, no mundo, seguindo o Índice de Desenvolvimento Humano? Está na posição 79. Não, a posição 79 é boa? Não sei. O Brasil está há muito tempo nessa posição, entre 60 e 80. Né? A pontuação desse ano é 0,754, então abaixo de 0,8. A gente fica um pouco assustado quando a gente vai olhar e ver quem está na nossa frente. Bom, o primeiro país, hoje, melhor qualidade de vida, é a Noruega, seguido pela Austrália, Dinamarca, até Singapura entrou lá na frente, né, deixou os Estados Unidos em 10º, Japão, que era na base lá, está em 12º. Então, geralmente, países europeus, Nova Zelândia, né, Oceania, muito bem. Mas quando a gente compara com a nossa região aqui, na América Latina, a gente fica um pouco assustado, porque a gente perde para o Chile, de longe, o Chile está acima de 0,8, a gente perde para a Argentina, que está acima de 0,8, perde para o Uruguai, que está acima de 0,8, abaixo de 0,8, mas à nossa frente tem quem? Cuba e Venezuela. Então, estão perdendo para a Venezuela de 10 colocações. Então, né, eu não sei onde nós vamos parar. E o Brasil não teve evolução nenhuma do outro ano para esse. Ficou com o mesmo número. Foi o único país que permaneceu. Geralmente os países vão melhorando ao longo do tempo. Né? O que o jornal faz? Anuncia isso, e me entrevistar as pessoas, e o Brasil sempre fala todo ano. Veja, no começo do ano sai, fala assim, imagina, esses dados são do passado, pegaram os dados de 2015 para fazer isso. Mas eles fazem em todos os países. Mas se fosse feito agora, o Brasil estaria na frente. Mentira. Em todos os países é feito 2 anos antes. Mas isso existe, eu ouço isso há 10 anos, é sempre igual. E o pessoal acredita.
Bom, vamos ver aqui ó, o que aconteceu. Isso é uma meta-regressão. Aqui tem incidências de parada cardíaca, né? Aqui para o fator anestésico, ao longo do tempo. Aqui estão os estudos. Cada círculo representa o tamanho mostral do estudo, ou seja, quanto maior a bola, maior número de população, e os menores, o menor número. Então, colocando os artigos, a gente vê uma queda, né? Os loops, uma curvatura negativa, ou seja, está caindo e é significante. Ou seja, a anestesia está ficando mais segura ao longo do tempo, graças a Deus. Quando a gente vai ver o fator anestésico pelo IDH, veja que é também estatisticamente significante, quanto maior o IDH, país desenvolvido, cai. Claro, tanto o fator anestésico como o perioperatório, certo? Esse artigo, né, eu já falo que é artigo, que ele foi aceito na semana passada, na Scientific Report, que é do grupo da Nature, né? A gente fez um trabalho semelhante, mas com pacientes geriátricos, né? Nossa busca foi muito maior, porque a gente incluiu até o que? Mortalidade no meio da busca, e mesmo assim nós encontramos só 16 artigos, um total de 1,8 milhão de pacientes geriátricos. Por que isso? Vocês tinham 53, por que só tem 16 artigos que têm idosos? Porque artigos importantes, como você tem aqueles anteriores, eles citam a incidência de uma forma geral, entre todas as idades. Não coloca a idade acima de 60 anos ou acima de 65, país desenvolvido, país em desenvolvimento 60 anos para frente. Não coloca. E para fazer uma meta-regressão, uma meta-análise, você precisa do número de pacientes anestesiados e o número de paradas cardíacas. Esses dois números são importantes para colocar uma meta-análise e uma meta-regressão. Se o trabalho não mostrava isso, não entrou. Isso às vezes, com certeza tem esse dado, mas não pensaram que no futuro podia ser feita uma meta-análise, né? Porque é meta-análise de estudos transversais. Mas hoje vai melhorando a estatística, onde a gente consegue fazer uma meta-análise com estudos transversais. Tá bom? Os artigos foram de 52 até 2017, ou seja, até esse ano a gente revisou, abrangendo 9 países. Bom, isso aqui, o que é? Seria o índice de parada cardíaca perioperatória vezes IDH. Vejam que ele não deu diferente. Isso é bom ou ruim? A gente esperaria que diminuísse, né? Mas veja bem, eu acho que foi ótimo que não tenha aumentado, porque nós temos cada vez mais idosos. A gente sente no dia a dia, e nos artigos é bem relatado, está aumentando o número de pacientes asa 3, asa 4, que chegam no centro cirúrgico em piores condições. Né? A gente pensa no Brasil, recurso em saúde é escasso no Brasil, como em países em desenvolvimento, tanto em qualidade como em quantidade. Então, os pacientes que chegam no hospital, que é terciário ou até quaternário, para transplante, como na USP também, primeira vez que vem no hospital, e o paciente é diabético e hipertenso há 40 anos, tem que cuidar desse paciente. E chega assim, no hospital, não tem primário, secundário. É o que o Botucatu, o primário é excelente, mas chega. O Botucatu atende não só o Botucatu, são 2 milhões de pessoas em volta do Botucatu, e fora não tem assistência primária. Então, a gente recebe pacientes gravíssimos. Eu chego no centro cirúrgico, não é fácil anestesiar, cada vez é pior. E a mesma coisa aconteceu com o fator anestésico. Aqui tem tema positivo, mas não deu significância nenhuma, ou seja, se mantém, graças a Deus, né, pelo IDH. Mas olha só, quando a gente vai no fator anestésico, né, pelo tempo, ou seja, através do tempo, a incidência de parada cardíaca por fator anestésico está caindo, e o valor é extremamente baixo, né, abaixo de 0,05, então é estatisticamente significante. Isso é ótimo para a gente. Mesmo em pacientes geriátricos, né, que é dura anestesia, nós estamos melhorando. Certo? O perioperatório é muito difícil, mas o fator anestésico nós estamos melhorando. A gente fica feliz com isso, graças a Deus. Né? Obrigado pela paciência com a colaboração de vocês, né, e agradeço novamente a diretoria por ter me convidado e poder passar o meu conhecimento rapidamente para vocês. Obrigado.